Bom dia, pessoal. Tô aqui de novo, né? Hoje quem tá aqui comigo é a Terezinha. Dá um oi pra galera, Tere. A gente vai falar um pouquinho hoje de uma pergunta que muita gente vem fazendo pra gente, que é sobre a compostagem, né? Se é fácil, se é difícil. E a gente vai mostrar como é que a gente faz aqui no parque e como que você pode fazer aí na sua casa. É um processo simples, tá? Mas a principal dificuldade é começar, né? Como tudo que a gente vem visto, a mudança de hábito, ela exige um pouquinho de sacrifício. Mas vale a pena, é um resultado super legal, tá? E a gente vai começar a mostrar uma que fica aqui no salão, né? Pra quem já conheceu o parque, esse é o espaço de convivência que a gente tem aqui, né? A gente tem o salão onde a visita chega. E a gente tem aqui no salão uma compostagem que ela veio de um apartamento do professor Douglas, que é da UFOB, e ele, junto com o professor Everson, foi quem trouxe essa proposta do parque falar sobre compostagem. Pessoal, essa aqui é a nossa compostagem, ela fica bem na porta do salão, né? Então o visitante sai, né? Ela tinha uma tampa, mas a gente perdeu, então hoje a gente tá usando um saco, né, pra fechar ela. A Terezinha vai tirar e vai mostrar como é que a gente faz. Pessoal, esse aqui é aqueles baldes que a gente encontra em fazenda, em padaria, né? Esse aqui, se eu não me engano, era de uma margarina, né, Terezinha? Que veio. Uhum. E a gente, o que a gente fez? São dois baldes, né? A parte de cima, que é onde a gente põe o resíduo, que eu já vou falar um pouquinho. Levanta pra mim um pouquinho, deixa eu mostrar por baixo. Pessoal, por baixo ele foi todo furado, tá? Com uma faca. E aqui embaixo a gente recolhe o líquido, que é o chorume, que eu já vou falar dele. E aí a gente colocou uma torneira pra ficar mais fácil da gente manipular o chorume. Então aqui em cima, o que que vai na compostagem? Resíduo orgânico, né? Restos de frutas, de verduras. Aqui como sai do escritório, a gente coloca papel, às vezes junto também. Qual é o segredo da compostagem? É a gente conseguir fazer essa mistura num total de 50% mais ou menos. 50% de material úmido, né, que são as frutas, as verduras, as cascas, e 50% de material seco. Se isso não acontece, ela começa a ficar muito molhada e ela acaba estragando e não fazendo o processo de compostagem corretamente. Aí dá cheiro. Então, uma vez por semana, mesmo que você tenha em casa, você precisa fazer isso. O saco super facilitou a nossa vida aqui. Se não entrar ar, as bactérias que estão ali, elas acabam morrendo e aí começa a dar cheiro. Então dá uma mistura bem... Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho, Tê. Aqui, como a gente demorou um pouco pra fazer, ela compactou. Tá vendo? E é isso aqui que a gente precisa evitar. Na sua casa, se não tiver muito papel, se você não tiver folha, você pode dizer folha do jardim, às vezes a gente pega daqui, né, coloca ali dentro. Ah, não tem jardim, você pode passar numa serralheria, numa madeireira e pedir serragem para poder fazer essa mistura, né? A Terezinha vai terminar de quebrar aqui. Aqui tá ficando muito seco porque não tem visita, né? O parque tá fechado, então a quantidade de matéria úmida que tá entrando tá pouca. Aí o que a gente faz? A gente acaba levando ela lá para uma compostagem maior, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Aí mistura bem, né? E coloca de volta. Aí ela vai ficar assim. Isso aqui faz com que o ar entre no sistema e ajude as bactérias a dar conta do serviço. Aí a gente vai vir aqui olhar para o chorume. Muita gente fala, ah, mas o chorume causa, né, contamina o solo, a água. E a gente usa. O chorume ele é um problema quando ele tá no lixão. No lixão, além da matéria orgânica, eu tenho resto de construção, eu tenho produto químico, eu tenho restos de lixo de banheiro, eu tenho uma série de outros contaminantes que o chorume vai puxar quando ele tá saindo. A matéria orgânica, quase que 70% dela é água. E quando ela solta esse líquido, ela escorre no lixão e puxa todo esse material químico, né, contaminantes, né, patógenos para o solo e para o lençol freático. Se você está fazendo só com material orgânico, isso não acontece. E esse chorume, ele é muito legal porque ele pode ser usado como fertilizante e como biorrepelente. A gente coloca aqui, a gente vai recoletando, armazena e utiliza ele numa concentração de 10%. Ou seja, cada litro de chorume a gente coloca 10 partes, 9 litros de água e coloca na bomba costal para utilizar tanto na fazendinha quanto lá nas mudas do viveiro. As mudas ficam mais fortes, mais saudáveis e a gente consegue repelir algumas
algumas pragas que não são interessantes pra gente aqui, né? Então, a gente vai colocar aqui de volta o balde em cima, vai fechar, né, pra evitar mosca, evitar outras coisas, e deixa fechadinho. Se você não quiser o balde, pessoal, você consegue comprar hoje essas compostagens na internet. Vem a caixa fechada, o sistema, você consegue até dimensionar, tipo, com quantas pessoas tem na sua casa, qual é o tamanho ideal. Porém, pessoal, uma coisa tem que ser muito cuidada. Primeiro é a quantidade de matéria orgânica, matéria seca, né? Tentar manter uma proporção de 50%. E tá sempre mexendo. Se você não mexe, se não entra ar, as bactérias acabam morrendo e você perde a sua compostagem, ela começa a dar cheiro dentro de casa, tá? Funciona super bem, né? Como eu falei, essa aqui veio lá de um apartamento do professor, que ele tem outra hoje lá, que ele utiliza, ele composta todo o material dele. Eu tenho compostagem na minha casa e super funciona. Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra compostagem que a gente faz aqui no parque, que pode ser feito numa casa para quem tem quintal maior, para quem tem mais espaço, na chácara, na fazenda, e que tem dado super certo. A gente tá trabalhando com ela há 2 anos aqui no parque, e pra gente foi ótimo começar a trabalhar com isso. Bom, pessoal, eu tô aqui na fazendinha, né, do parque. Pra quem viu antes e depois, né, da fazendinha, uns 3 anos atrás, depois eu tento achar uma foto e postar no Stories. Antes da gente começar a trabalhar com a compostagem. Hoje eu tô aqui no meio das nossas bananas, né, lindas. O parque tem um consumo médio de 20 kg de banana por semana. E a compostagem, ela entrou num processo de revitalização da fazendinha, né. Além da compostagem, hoje a gente tem uma engenheira agrônoma que tem feito um trabalho super legal, né, a Débora, que vocês viram num vídeo passado. Tem reorganizado a casa aqui, ter feito esses plantios para que a gente possa otimizar a alimentação dos animais e produzir o máximo possível aqui com a gente. Então eu vou mostrar como é que a gente faz a compostagem aqui numa escala bem maior e contar um pouquinho como é que ela começou. A gente tem as leiras aqui. Essa aqui foi a última que chegou, né, o material, né? E aí ela vai virando aqui, a gente vai juntando e fazendo esses montes aqui. Eu tenho aquele lá que já tá com mais de 2 meses, né? Esse aqui tem menos de 1 mês, né? E depois eu tenho outro ali que já tá peneirado, que eu vou mostrar pra vocês que ele já tá pronto pra utilizar. Como é que funciona isso aqui? A gente não consegue produzir toda essa matéria úmida aqui no parque. A gente tem muita folha, muito galho, mas não matéria orgânica úmida suficiente para fazer uma compostagem nessa proporção. Então, em 2018, a gente fez uma proposta para a Galvani para recolher o resíduo que vinha do refeitório. Porque o resíduo orgânico da Galvani era o único resíduo que eles não conseguiam destinar corretamente, acabava indo para o lixão. Então, a gente começou de uma maneira muito singela, com bombonas pequenas, para ir testando. Aqui o nosso agradecimento às tias da cantina da Galvani, que toparam o desafio de separar o material da cozinha, né, as frutas, as cascas, as verduras que elas utilizavam na alimentação, no refeitório, e colocavam em bombonas. Então vinham bombonas pequenas, né, uma vez por semana, para a gente começar o processo e ir testando a nossa logística, a logística da fábrica, para daí sim a gente passar para uma escala maior. Hoje, a cada 15 dias, vem uma caçamba com uma média de 800 a 1.000 quilos de resíduo orgânico lá da fábrica, né, e vem pra cá. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2019, a gente recolheu de resíduo orgânico, que deixou de ir lá pro lixão de Luiz Eduardo e veio aqui pro parque virar compostagem, 30 toneladas de resíduo. E isso virou em torno de 10 toneladas de material compostado aqui no parque. Um pouquinho menos que isso, porque a maior parte do resíduo orgânico é água, então ele desaparece, né? E assim a gente continuou, mesmo agora com a pandemia, né, a gente continuou o processo do recolhimento do material. A gente faz as leiras. Na primeira semana que o material chega, ele fica descansando, até porque ele vem com muito líquido dentro da caçamba, né, tem um cheiro mais forte, então o material chega, é depositado aqui, a gente cobre ele com folha e deixa descansando a primeira semana. Bom, quando eu aperto, ela tem que formar assim um bolinho, tá vendo? Ela não esfarela e ela também não escorre água. Tá vendo que não tem água escorrendo da minha mão? Isso aqui é o ponto ideal que a sua compostagem tem que ficar.
Então, assim, aqui a gente vai fazendo as leiras e de vez em quando a gente vai umedecendo ela. Tá vendo que tem uma mangueira ali pendurada? Ela tem um aspersor na ponta que a gente colocou para molhar a compostagem, né? E isso faz com que ela mantenha a atividade das bactérias, dos fungos necessários para a decomposição correta do material do resíduo, né? E isso você vai fazendo, vai dando tombo na sua casa. A gente não coloca, né, e pede lá na fábrica que não venha, principalmente resíduo de leite. Então, o resto de leite, algum produto, papa, mingau de criança, não vem pra cá, né, porque ele vai fermentar e vai dar um cheiro muito ruim. E resto de carne, né, a gente tem pedido para evitar. Ainda tá aqui no parque, como é um espaço muito grande, né, isso acaba passando e não tem problema. Mas dentro de casa, principalmente porque pode atrair rato. Aqui no parque a gente tem uma fauna, né, de ratos, jaratataca, cobra, pássaro, tudo faz parte do sistema, então isso acaba sumindo aqui no meio. Mas dentro de casa a gente recomenda que vocês não deixem ir resíduo de carne e comida com sal, feijão, arroz, essas coisas, que acaba atraindo os insetos, cobra, rato, barata, né, para dentro de casa, é uma coisa que a gente não quer, né. Mas vale a pena fazer também, e eu vou mostrar como é que é o produto pronto, que daqui ele vai sair para terminar de cobrir a fazendinha e vai lá para o viveiro para fazer parte das mudas que vão ser produzidas esse ano. A gente vai usar ele no material e depois eu vou mostrar um pouquinho a fazendinha para vocês. Pessoal, esse é o material pronto, né? Ele já foi peneirado, tá vendo que ele tá num particulado menor? Olha aqui o ponto que eu falei, tá vendo? Ela continua com um pouquinho de umidade, né? Não muito seco. E o que ajuda a compostagem aí na sua horta, na sua lavoura, no seu quintal? A compostagem ela vai funcionar como uma matéria orgânica, né? Vai repor a matéria orgânica do solo, vai ajudar principalmente nessa época da seca a manter a umidade do solo e a liberar micronutrientes vagarosamente para suas plantas. E isso ajuda a incorporar melhor a aeração do solo, a umidade, principalmente nesse período da seca. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui como é que tá a nossa fazendinha. Então aqui a gente tem, obrigada, Tê, as nossas amoras. O processo do uso da compostagem começou justamente por causa das amoras. O parque tem um consumo muito alto dessas folhas para os cervos, para os bugios e para os catingueiros, os veados catingueiros. E a gente não estava conseguindo manter a produção de folha, principalmente durante a seca. Então a gente descobriu que não era porque o solo estava muito ruim, mas eu não tinha mais matéria orgânica no solo da fazendinha, né? E eu precisava repor isso para poder manter a umidade. E aí que a gente começou a produzir e o resultado tá aqui hoje, né? Eu tenho uma produção de amoras que vai aguentar a seca, né? Em 2017, em pleno mês de junho, eu já não tinha mais folha. Isso foi um problemão pra gente resolver. Hoje tá aqui, ó, eu tenho uma área totalmente pronta, que começou a ser colhida agora, né? As nossas bananas, que finalmente a gente conseguiu começar a produzir aqui, né? E hoje, né, a Débora tem feito os canteiros, né, pra gente produzir principalmente folhagem pros animais, né? Mamão já tá sendo produzido aqui, né? Os nossos canteiros, eles estão usando uma parte de compostagem e uma parte de esterco junto. Esse foi as amoras que foram colhidas no último bimestre, né? Agora elas entraram em poda drástica, elas vão descansar, né? Aquela compostagem que eu mostrei para vocês, ela vai ser reposta aqui para que elas possam aguentar esse período de seca e ali em setembro a gente poder ter elas prontas para utilizar e os bichos não ficarem sem folhas, né? Então, para quem lembra de como que era o parque antes, fazendo isso aqui estava praticamente tudo inutilizado porque não tinha mais matéria orgânica no solo. Quer dizer que a gente não usou produto químico? Não. Esse ano, para a gente poder dar um gás na produção da fazendinha e conseguir revitalizar ela mais rápido, a Débora usou uma parte de adubo químico, né, que veio lá da Galvani, para ser colocada e a gente fazer a correção mais rápida e a gente recuperar as plantas mais rapidamente, porque ela não estava precisando só de matéria orgânica. Então agora a gente sabe que a fazendinha está equilibrada e que a gente vai sobreviver esse período de seca com o menor prejuízo. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho sobre a compostagem, que tem sido dicas úteis para vocês poderem utilizar na casa de vocês, né? E
No parque, assim, deu muito trabalho para começar a compostagem, principalmente porque a gente queria uma escala maior, né, utilizando o resíduo da Galvani. E aí fica o meu agradecimento, principalmente às tias lá da cozinha do refeitório, no Marmitex Vitória, que se engajaram junto com a gente. Foram elas que começaram a separar o material, a lembrar do que podia ir, do que não podia ir. E o pessoal do departamento de meio ambiente da fábrica também, que se envolveu, que topou a proposta, que fez toda a parte logística, né? Porque a gente só recebe aqui, eles fazem o recolhimento lá, armazenam, né? Transportam esse material até aqui no parque, para que a gente possa utilizar isso, né, na recuperação da fazendinha e na produção de mudas. E posteriormente, né, a gente quer que isso cresça, que a gente consiga produzir mais para mandar para a cidade, para mandar para as outras pessoas. E a gente puder disseminar essa prática de fazer compostagem em casa mesmo. É uma prática super saudável, ajuda o meio ambiente, diminui o volume de resíduos no lixão, né? A gente chama de resíduo porque não é lixo, compostagem tem muito valor, né? Tanto valor econômico quanto valor ambiental, né? Então a gente precisa repensar todos os resíduos que a gente tem na nossa casa, se eu realmente estou dando a destinação correta. E tem muita solução, tem muita coisa que a gente pode fazer e a gente precisa começar a fazer isso, né? Agora, a gente viu muito nesses 2 anos de compostagem. A fazendinha, para quem conhece o parque, ela fica bem no meio da nossa rota de visita, né? Então, todo visitante que vem ao parque, ele passa por aquilo, para aquela cena, para aquele momento, né, com a compostagem. E a gente teve vários resultados positivos de pessoas que começaram a fazer, de que entraram em contato, pedindo mais dicas, né? E o pessoal da UFOB, também da Universidade Federal do Oeste da Bahia, né, o professor Douglas e o professor Everson, que se engajaram, que trouxeram a proposta, que nos ajudaram a fazer ela funcionar e que tem dado todo o apoio pra gente, para que a gente possa ampliar esse processo mais pra frente, né? Então, bom dia para todo mundo, eu espero que vocês tenham gostado e na medida do possível a gente vai fazendo, mostrando para vocês tudo aquilo que a gente faz aqui que pode ser replicado na casa de vocês, como uma dica, né, de que a gente possa mudar os nossos hábitos e melhorar a nossa relação com o ambiente, com o planeta.